Campinas, cidade cortada por rodovias e com muitas vias de alta velocidade, tem um histórico de grande ocorrência de multas por velocidade. Só no ano passado, mais de 180 mil multas foram registradas pelos 132 radares fixos instalados, além das 80 mil autuações feitas pelos 2 radares estáticos, que operam em sistema de rodízio em 15 vias da cidade. O excesso de velocidade é o principal motivo das infrações registradas em Campinas, o que corresponde a 60% de todas as multas aplicadas em 2010. Campinas apresenta uma grande quantidade de radares. Em compensação, o distrito de Barão Geraldo possui apenas 3, mas que ainda assim pegam muitos motoristas. O distrito conta com radares na saída da via Zeferino Vaz, outro entre as avenidas 1 e 2 e outro na Estrada da Ródia. O estudante de engenharia elétrica da Unicamp, Paulo Romeu Liciardi, já foi multado por esses radares. E apesar de concordar com sua imprudência, alega a falta de uma sinalização mais adequada. Eu tenho 6 multas, todas médias e todas de velocidade. E você acha que foi principalmente pela falta de atenção nas sinalizações em relação a esses radares ou por imprudência mesmo? Com certeza, como eu passei muito pouco e eu não tinha visto a sinalização, eu estava andando tranquilo, não percebi que estava acima da velocidade e acabei sendo multado. Eu fui multado também numa estrada que poderia ser muito mais, a velocidade poderia ser maior e é 60 por hora, poderia ser tranquilamente 80, e eu tomei essa multa. E assim, não tem nada perto ali que possa gerar algum perigo para a sociedade. O estudante ainda acredita na existência de uma indústria dos radares. Com certeza existe uma indústria que ganha dinheiro em relação a isso. Por quê? Eu acho que principalmente por 2 motivos básicos. Tem muitos lugares aqui em Campinas que a velocidade é muito menor do que poderia ser. É até perigoso ter um radar com essa velocidade numa estrada dessa. Por exemplo, na que eu fui multado, na Estrada da Ródia, que é uma estrada que ela possui ótimas condições para você andar no mínimo a 70, 80 por hora. E o radar é de 60. Já na Norte-Sul também é um caso claro disso. Por quê? Porque você tem uma descida logo quando você entra na própria Norte-Sul, que tem um radar de 60 por hora ali, só que antes era 70. Então você precisa frear bruscamente para não ser multado. Na teoria, os radares têm um papel importante, o da fiscalização e do controle dos condutores. O problema é que alguns radares estão mal localizados e pegam muitos motoristas desprevenidos, o que gera muitas críticas. Vale destacar que a fiscalização eletrônica responde por mais de 70% de todos os registros de infração na cidade. E para descobrir a opinião dos motoristas, nossa equipe veio até as ruas de Campinas. Você toma muitas multas aqui em Campinas? Muita. Mas você acha que é principalmente por quê? Pelo excesso de velocidade? Pelo excesso de velocidade e outra, estão proibindo a gente de entrar no centro, os caminhões não podem mais entrar lá. Tá ficando difícil, a gente tá tomando muita multa assim. E os radares são bem posicionados, bem sinalizados? Qual é a sua opinião? Tem muitos radarzinhos aí que os polícia põem assim nas praças e isso aí que está prejudicando bastante. A principal crítica dos motoristas é em relação ao posicionamento dos radares. Você acha que eles são bem posicionados, bem sinalizados? Não, não são. Não são mesmo. Porque tem alguns que ficam muito escondidos, então nós motoristas nós não temos visão de onde eles estão, entendeu? O senhor toma muitas multas aqui? Eu tomo. Já tomei bastante. Por excesso de velocidade, principalmente? A maioria, sim. Você acha que os radares são bem localizados, bem sinalizados? São, é que a gente abusa, vamos ser francos, vai. A gente abusa. No meu caso específico, eu tenho uma desculpa, entre aspas, porque quebrou o velocímetro. Eu vou no embalo dos outros. Se os outros passar, eu passo junto. Popularmente conhecidos como radares móveis, os radares estáticos também costumam gerar muita polêmica. Você toma muitas multas aqui em Campinas? Muitas. Muitas? Devido principalmente ao que, você acha? Radar móvel, geralmente a gente não sabe onde fica. Eu já tomei 4 vezes no mesmo radar. Ou por causa de velocidade, 40 km, normalmente você está 45, 50, embora tenha um limite, mas é impossível controlar. Essas coisas são muito complicadas. A gente está falando sobre radares aqui em Campinas. Você toma muitas multas? Geralmente sim. E você acha que eles são bem sinalizados, bem posicionados? Não muito, às vezes não muito. E com relação a uma indústria que ganha com relação a isso, você acha que é para combater mesmo a imprudência ou é por causa disso? Não, já é mais para ganhar dinheiro mesmo, né? Eles escondem para a gente não ver e passar além do limite. Combate à imprudência ou desvio de dinheiro.
Como funciona a fiscalização eletrônica por parte da INDEC? Qual é o critério para a instalação de um radar? E o dinheiro arrecadado vai exatamente para onde? O chefe do Departamento de Fiscalização Eletrônica da INDEC, Mário José da Silva, explica quais são os critérios na instalação dos radares. A fiscalização eletrônica, os radares, ele tem que ter um estudo técnico, que em cima desse estudo técnico é realizado em cima do índice de acidentalidade da via, a velocidade praticada também que eu tenho, eu faço uma aferição dessa velocidade e vários outros fatores que eu posso estar citando aí, complementares. Os polos geradores também de tráfego que são importantes, onde eu tenho escolas, indústrias, shoppings, e hospitais que também são levados em consideração. Eu também tenho a questão do fluxo veicular. É lógico, nós sabemos que na área central e suas vias de acesso são os locais onde eu tenho maior fluxo veicular. É nela, sim, que naturalmente eu vou ter a maioria dos radares. Mário também comenta as definições de sinalização dos equipamentos. Existe uma resolução do Denatran em que ela cita a questão que eu tenho que ter a sinalização vertical, que seria a placa, num trecho de 100 a 300 metros do equipamento. De acordo com Mário, o destino do dinheiro arrecadado com as multas não é definido por eles. A INDEC, ela segue a legislação vigente do Código Brasileiro de Trânsito, onde ela aplica esses recursos na sinalização, na engenharia de tráfego e na educação do trânsito, sendo uma questão muito importante onde a INDEC faz parcerias com as escolas na cidade de Campinas. O chefe do departamento ainda compara o número de mortes no trânsito desde que os radares foram instalados. Pioneiramente, em 1994, a INDEC começou a fiscalização eletrônica. E em 95, nós tínhamos praticamente 325 mil veículos na frota de Campinas. E aconteceu 181 mortes. 15 anos após, em 2010, nós temos praticamente o dobro da frota veicular, aproximadamente 733 mil veículos, sendo que eu tive 100 mortes. Então, conseguimos salvar 81 pessoas em relação nesse comparativo.